Abra a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 31. Se você puder colocar-se em pé uma vez mais, eu agradeço para lermos a palavra do Senhor. Segundo Crônicas está antes dos Salmos, antes dos livros de Esdras, Neemias, Ester, Jó e Salmos, está o livro de 2 Crônicas. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Nate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Mate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias, e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imná, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos, os seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão,
porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Amém. Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, obrigado por tua palavra, que o meu coração possa ser tocado e transformado por essa palavra, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem assentar-se. Eu quero ser bem objetivo e vou demorar menos do que a leitura. Então, olha aqui para mim e fica bem atento àquilo que Deus tem para nós esta noite, tá bom? Se você puder estar aqui comigo 100%, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém? Bendito avivamento. Repita comigo: bendito avivamento. O que nós lemos aqui é resultado de um avivamento. Esse texto bíblico que foi lido aqui, e eu fiz questão de ler todo o capítulo para que entendamos o contexto daquilo que nós queremos falar. Se olharmos para a nação de Judá, como foi deixada pelo rei Acás. Quem era o rei Acás? O rei Acás era o pai do rei Ezequias. Quem é o rei Ezequias? O rei Ezequias é um dos personagens principais desse momento aqui, e desse mover de Deus e desse avivamento. Quando homens se colocam nas mãos de Deus, Deus pode fazer coisas grandes. Mas também quando homens intentam atrapalhar, podem adiar, podem impedir e podem levar uma nação inteira ao buraco e à depressão espiritual também. Por isso, se olharmos a nação de Judá como foi deixada por Acás, rei de Ezequias, nós diríamos que as coisas estavam feias demais e que não havia mais conserto. Porém, Ezequias assume o trono do seu pai e dá uma guinada radical em busca do verdadeiro Deus e da verdadeira adoração. O seu pai tinha ido para o lado oposto, foi buscar outros deuses, foi se dedicar à idolatria e foi buscar seus próprios interesses. Quando Ezequias assume, graças a Deus, a influência maléfica do seu pai não o havia contaminado. Então aquele homem, ele se coloca diante de Deus e se torna um homem que é instrumento de Deus para um avivamento, para um mover. Mas eu aprendo aqui com Neemias, especialmente nos versos 20 e 21 que nós lemos, que tudo começa com um coração sedento e quebrantado. O verso 21 traz o segredo para que o avivamento viesse. Diz o texto que Ezequias buscou a Deus de todo o seu coração. Olha bem, buscou a Deus de todo o seu coração. E é isso que Deus diz através de Jeremias: me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse sempre será o estopim para o avivamento, para o mover de Deus, para a nova vida, para que a tua vida saia do marasmo, para que a sua vida saia da monotonia espiritual, para que você experimente algo novo de Deus, a vida de Deus seja renovada sobre você. É preciso, querido irmão, é preciso, querida irmã, para que isso aconteça em nossas vidas, é preciso colocar todo o nosso coração nisso. Quando todo o nosso coração está nessa busca, então eu quero dizer para você que isso acontece. Todo o coração. Creio, meu querido irmão, minha irmã, que nós não estamos desejando de todo o coração. Por isso não temos visto o que deveríamos ver. Porque não há um desejo de todo o coração. Olha bem, de todo o coração. Meio coração é sinônimo de mornidão. Buscar assim, querendo, mas não querendo,
é mornidão. E o morno não agrada a Deus. O sucesso de tudo que fazemos depende de aplicar o nosso coração. Olhando para o texto bíblico, nós vamos ver o porquê de um avivamento ser tão necessário. O porquê ser algo tão abençoado. E o porquê devemos desejá-lo. Porque ele traz efeitos que só um avivamento, só esse sopro de Deus, que vai trazer uma vida renovada, pode trazer e pode causar efeitos que só o avivamento traz. E eu quero de forma bem objetiva que você ouça isso e receba isso no seu coração. E nesta noite o meu desejo, o desejo do Espírito Santo que está aqui, é mover o meu e o seu coração para que estejam totalmente desejosos deste mover, desse avivar de Deus na nossa vida. Amém? Eu não sei como você está, e quem sabe muitas vezes você, assim como eu, tem orado: ó Deus, aviva a minha vida, me tira desse estado de letargia. Mas Deus olha para você, Deus olha para mim, e Ele ainda não está enxergando todo o coração nessa busca. Porque quando fazemos de todo o coração, alguma coisa vai acontecer, e certamente acontece. Por isso, muitas vezes, nós achamos que sim, mas nosso coração não está totalmente focado nessa busca, porque essa busca exige um preço de cada um de nós, e muitos de nós não estamos dispostos a pagar, e por não estarmos dispostos a abrir mão de alguma coisa, nós nem buscamos. Se eu tiver que experimentar esse mover, eu vou ter que abrir mão disso? Eu vou ter que ser mais crente? Vai ter que ser. Então acho que é bom deixar contar. Eu vou evangelizar mais? Vai. Então é bom deixar como está. Eu vou ter que dar mais? Você não vai ter que dar mais, você vai ser impulsionado a fazer mais. Então deixa como está. Eu preciso estar mais na igreja? Não é que precisa, você vai ser impulsionado a estar. Então não quero, então assim como está, tá bom. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que não há muitas vezes todo o coração nessa busca. Mas agora quando colocamos, e porque esse avivamento é um bendito avivamento, porque ele traz efeitos que nós precisamos, e só ele pode trazer. E o primeiro efeito importante, é que há genuína conversão e arrependimento. O versículo 1, ele é impactante ao meu coração, por quê? Porque o capítulo 30, eles estão saindo de um tempo de adoração a Deus. Eles estão saindo da presença de Deus. Eles passaram um tempo diante do Senhor. E o texto diz que depois de terem renovado o seu compromisso diante do Senhor, e com o coração transformado, eles foram derrubando e destruindo todo o altar idólatra que encontravam pela frente. Veja só, o texto está dizendo que o povo saiu de Jerusalém e foram voltando para sua casa, para sua terra, destruindo todo e qualquer altar idólatra que encontrasse. Entravam pelas cidades, destruíam os altares idólatras e diziam: aqui não queremos mais isso. Na nossa terra, nós não queremos mais outro Deus que não o Deus verdadeiro, o Deus do céu. E isso, meu querido irmão, me impressiona, sabe por quê? Porque não houve uma ordem do rei Ezequias, não houve uma ordem de algum sacerdote, foi algo que brotou no coração daquele povo. O que houve então? O que houve é que o entendimento de que conversão é mudança de direção, e que arrependimento é não voltar a fazer mais o que fazia antes, é mudança de mente, mudança de vida. Como eles haviam mudado, como houve verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão, genuíno arrependimento, genuína conversão, então eles não querem mais fazer o que faziam antes, eles querem agir diferentes, e eles querem ser diferentes a partir daí. Meus queridos, hoje nós temos um evangelho fajuto, com conversões fajutas, onde as pessoas dizem querer Jesus, mas não querem mudar de vida. Muita gente está assim: eu quero Jesus, então você vai mudar de vida. Não quero mudar de vida, então não quer Jesus, porque querer Jesus é querer ser transformado, é querer mudança de vida. Não tem como querer Jesus e não ser transformado. Não tem como querer Jesus e não experimentar um verdadeiro arrependimento, abandono das velhas práticas e uma mudança de vida. Não existe isso. Não querem renunciar à velha vida, renunciar prazeres, renunciar ganho ilícito, renunciar vícios que escravizam.
ídolos que concorrem com Deus em seus corações, não querem renunciar. E por isso não há conversão genuína, são conversões fajutas. Eu tenho Jesus, tem coisa nenhuma, porque não houve transformação real. Que tremendo é o resultado de vidas transformadas. As pessoas transformadas não ficam negociando valores com Deus. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida igreja, que não é preciso mundanizar para que os pecadores sejam atraídos a Cristo. Eles se aproximam atraídos pela presença de Deus e são transformados pelo poder de Deus. Eu vou dizer para você, preste atenção nisso. Quando há um avivamento, nós não precisamos de movimentos para atrair pessoas, porque a presença poderosa de Deus é suficientemente capaz para atrair os pecadores e transformá-los. Essa é a verdade. Hoje, nós usamos de muitos artifícios, porque nos falta esse poder de atração. Sabe por que nós ficamos inventando moda? Olha aqui para mim. Sabe por que nós ficamos inventando moda? Porque nos falta esse poder de atração. E esse poder de atração, só o Espírito Santo de Deus pode produzir. Vidas cheias, renovadas, avivadas, atraem pecadores a Cristo. Usamos muitos artifícios, porque, na verdade, nos falta esse poder em sua essência. Quando John Wesley, o famoso e grande avivalista da Inglaterra do século XVIII, ele foi questionado como ele conseguia atrair multidões para ouvir o Evangelho. Preste atenção nisso. Quando ele foi questionado, como é que você atrai multidões para ouvir o Evangelho? Ele não disse que fazia malabarismos. Ele não disse que transformava o templo em casa de shows, em luzes piscantes e penumbra para atrair pessoas. Até porque, dos seus 50 mil sermões, centenas deles ele pregou ao ar livre, para multidões ao ar livre. Ele não disse que precisava de parede preta nem branca. Ele não disse que precisava armar o circo para atrair as pessoas. Sabe o que ele disse? Quando ele foi questionado, como você consegue atrair multidões para te ouvir? E ele disse o seguinte: é simples, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. É só isso. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O que isso significa? Significa que, na verdade, ele está dizendo que as pessoas são atraídas pelo poder de Deus. Se nós pregadores nos pusermos em chamas, as pessoas serão atraídas a Cristo. Se vocês jovens se puserem em chamas, meninos e meninas de todas as tribos virão, e qualquer que seja o engodo que as prendam, elas serão livres para vir para Jesus. Elas virão a Cristo e serão transformadas por Cristo. Por isso precisamos desse bendito avivamento, que traga como efeito o genuíno arrependimento e genuína conversão. É disso que nós precisamos. Quando isso acontece, nós não precisamos de mais nada, irmãos. Por isso o avivamento que precisamos é esse, que nós não precisamos provocar nada, não precisamos estimular as emoções de ninguém, não precisamos estimular ninguém a fazer nada, porque o Espírito Santo é que faz isso. Quando esse povo sai de Jerusalém com o coração transformado, ninguém mandou que eles fossem a lugar algum, fazer coisa alguma, mas eles saem quebrando tudo aquilo, destruindo tudo aquilo que impedia-os de viver uma vida de santidade e focada no único Deus verdadeiro. É isso que acontece quando há genuíno e verdadeiro arrependimento e conversão. Nada mais é igual quando isso acontece. Por isso, o bendito avivamento que precisamos traz como efeito essa genuína conversão e genuíno arrependimento. Precisamos disso. Precisamos disso. Diga para o seu irmão: e precisamos disso. Diga para quem está atrás de você: precisamos disso. Precisamos disso. O seu e o meu coração precisam ser genuinamente convertidos a Deus. Precisamos disso. Precisamos pegar fogo para atrair as pessoas. É isso que precisamos. Nada mais do que isso.
pegar fogo, para que as pessoas sejam atraídas. Tão somente isso. Mas há um segundo efeito bendito aí desse avivamento bendito. É que a espiritualidade, ela se vê livre da religiosidade. Quando Acas, o pai de Ezequias, levou Judá para o fundo do poço espiritual, ele levantou altares, postes ídolos em todos os lugares, fechou as portas do templo do Senhor, havia religiosidade em cada esquina, havia despacho em toda esquina, havia ídolo em cada esquina, havia adoração de deuses em cada esquina, mas não havia verdadeiro culto a Deus. Era aquela velha história, todos os caminhos levam a Deus. Grande engano, a grande mentira de Satanás. Mas quando Ezequias coloca todo o seu coração na busca por Deus, a primeira coisa que ele faz é reabrir as portas do templo, restabelecer a adoração a Deus. E ele estabelece cultos e celebrações diárias. E se nós lemos o capítulo 30, veremos que o texto diz que o povo estava lá reunido para uma celebração de 7 dias. Foram lá, vamos celebrar por 7 dias a Páscoa do Senhor, e celebraram. E os 7 dias acabaram. Sabe o que aconteceu? O povo diz, nós queremos mais 7. E ficaram 14 dias na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é espiritualidade, que faz você ter vontade de estar na presença de Deus, adorando a Deus. Religiosidade te faz estar aqui no culto de 1h30, olhando para o relógio o tempo todo, para ver se você ainda pega o restinho lá dos gols do Fantástico, ou se ainda pega o teu time jogando, ou qualquer outra porcaria. E você fica preocupado agora. Verdadeira espiritualidade te faz querer mais, e mais, e mais, e mais de Deus. É isso que acontece. É isso que acontece. Há essa celebração com o coração transbordante. Mas importante, Ezequias havia estabelecido apenas 7 dias de celebração diante do Senhor. Mas o povo pediu, e ficaram mais 7 dias celebrando ao Senhor. Quando há verdadeira espiritualidade, o culto deixa de ser obrigação e passa a ser de fato adoração. Há uma alegria, um desejo de permanecer diante do Senhor. Nada é enfadonho, mas há um desejo por mais de Deus. Acaba aquela expressão, de novo, ou você não cansa de ir à igreja? Acaba isso. Porque você tem prazer no culto e na adoração ao Senhor, não por religiosidade, mas por verdadeira espiritualidade, por verdadeiro desejo de Deus. E é interessante que o capítulo 31 todo vai registrar o quê? Vocês viram aqui eu lendo, vocês leram comigo, os sacerdotes, os levitas sendo colocados na sua devida ordem, recebendo lá as suas ofertas e a sua prebenda para estar realizando o culto. Por quê? Porque o culto exige isso. Exige pessoas comprometidas, exige que os levitas, exige que os sacerdotes, exige que cada um deles tenha suas responsabilidades, e Ezequias se preocupa com isso. Por isso ele vai dizer, olha, é preciso que a gente restabeleça toda a ordem e tudo isso de novo, e é isso que você vai ver aqui. O cuidado com os levitas é sinônimo de cuidado com o culto. O cuidado com o culto é levado a sério, e é levado a sério mesmo. Por isso, queridos irmãos e amigos, precisamos desse bendito avivamento que nos livre da religiosidade e nos torne pessoas espirituais e dotadas de uma espiritualidade vibrante e contagiosa também. Vibrante e contagiosa também, querido irmão. Precisamos de espiritualidade livre de religiosidade. Diga para o seu irmão que está aí ao teu lado, precisamos disso. Diga para quem está atrás de você, precisamos disso. Precisamos. Eu preciso. Eu espero que você sinta que precise também. O terceiro efeito de um avivamento bendito como esse é a liberalidade para o sustento da obra, que é coisa linda também. Veja que expressão linda nós encontramos no versículo 7, ou no versículo 6, final do versículo 6, Ezequias vai ver como é que está indo as coisas na casa do Senhor, se as pessoas estão sustentando a obra, e de repente ele chega e ele vê montões e montões, e aquilo deixa estupefato, montões, o que são esses montões, o que é isso? O que é isso? É o povo cheio de Deus.
Se alguém está cheio da presença de Deus, logo estará cheio de generosidade, de amor pela causa do Senhor. Sabe por que está faltando recurso para missões? Está faltando, pastor? Está faltando. Você sabia que tem pessoas, pastor Davi Botelho está com 100 pessoas na fila para ir. Sabe o que está faltando? Mantenedores. Sabe o Carlinhos que esteve aqui com a gente? Sabe qual é a maior dificuldade que ele está tendo? Ele tá disposto a ir, a esposa dele. O pior é ir, irmão. Ou você acha que é melhor ir do que você ficar sustentando aqui? O que é melhor para você? É ir lá, por exemplo, lá no norte da China, pensando em atravessar para uma Coreia do Norte faminta e miserável, onde se descobrir que você está lá por causa do evangelho e você é morto, o que você acha? É melhor estar lá ou estar aqui sustentando? O que é melhor? Então, quem quer fazer o pior, nós já temos, não temos? Mas falta aqueles que estão aqui sustentando. Até agora, ele está peleando para levantar o bendito sustento. Já era para ter ido há um ano atrás. Mas sabe por quê? Porque assim tem mais 100 na fila, esperando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cheias de si mesmas e vazias de Deus. Um povo avivado quer a obra de Deus avançando, quer o culto do Senhor, que o culto não pare, quer que mais pessoas sejam tocadas e alcançadas. A abundância surpreende Ezequias, e ele pergunta o que são esses montões, e ele recebe como resposta: isto é a fidelidade do povo, aleluia. Um povo cheio da presença de Deus é um povo fiel. Um povo cheio de Deus não pode ser infiel. Um povo cheio da presença de Deus dá com liberalidade, porque não quer ver a obra de Deus prejudicada. O verso 5 diz que eles traziam as primícias, corações em chamas, não esperam para ver se vai sobrar. Corações em chamas dão primeiro para Deus. Nós precisamos desse bendito avivamento que traga liberalidade e abundância, tal que não falte recursos para a igreja enviar os seus vocacionados que estão na fila de espera, que a igreja tenha recursos para ampliar suas estacas da tenda, para que mais pessoas sejam agregadas ao povo de Deus. Mas isso é possível com liberalidade. Essa liberalidade não é forçada, porque se você faz forçado, não funciona para você e não funciona para a obra também. Nunca será bênção nem para você nem para a obra. Mas quando pessoas cheias de Deus, estão cheias dele, estão experimentando o mover dele, vão experimentar também isso. Sabe por quê? Os irmãos lá da igreja do primeiro século, em Atos capítulo 2, depois você vai encontrar no capítulo 4, sabe por que eles eram tão desprendidos? Porque eles estavam tão intensos em Deus, tão cheios de Deus, que para eles nada mais importava. Nada mais importante. Jesus está voltando, o que me importa isso? Isso não importa. Eu quero saber de que nós precisamos alcançar as pessoas, e por isso eles não tinham apego. Leia Atos 2 e Atos 4 e você vai mais uma vez ser impactado com pessoas cheias da presença de Deus. Pessoas cheias de Deus são liberais. Para você, liberais no dar, não estou falando outro tipo de liberalismo, estou falando na liberalidade no dar, na generosidade. Vidas cheias de Deus são vidas que têm facilidade de dar sem reservas para o Senhor. Amém? É isso que nós precisamos, desse bendito avivamento que traga liberalidade e abundância, que não falte recursos para a igreja do Senhor enviar os vocacionados, para que mais pessoas sejam agregadas ao povo de Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado: é disso que precisamos. Diga para quem está atrás de você: é disso que precisamos. Essa liberalidade não é forçado, não precisa ninguém te forçar, não precisa ninguém dizer para você que você vai dar para ganhar um montão, não precisa nada disso. Não precisa alguém dizer para você que se você dá 1.000, você vai ganhar 100.000, porque você fez um bom negócio com Deus. Não, não se negocia com Deus. Você o faz porque pessoas cheias de Deus querem dar o seu melhor para Deus. Por isso você faz. E ainda, queridos, um outro efeito
de um avivamento que precisamos, é que é uma alegria contagiante. Essa alegria é vista no capítulo 30 e no capítulo 31 deste livro que nós lemos. Houve um clima de alegria pelos feitos de Deus. Houve alegria por parte dos líderes. Houve alegria por parte dos levitas, que contagiou todo o povo. Quando há esse clima, não há espaço para murmuração. Quando há esse clima de alegria, não há espaço para maledicência. Não há espaço para esse espírito que quer colocar tropeço, para que as coisas não andem. Todos cooperam, todos fazem a sua parte. E eu acho sempre impressionante, já tenho dito isso em outras oportunidades, que os de dentro, na igreja primitiva, os de dentro atraíam os de fora. Aquilo que era impactante na vida dos irmãos lá dentro, a alegria dos de dentro contagiava os de fora. A alegria dos de dentro contagiava os de fora. Quando as pessoas olham para você, elas se sentem contagiadas, ou têm até medo de vir para a igreja. A cara de alguns hoje espanta os de fora. Pessoal, olha, a cara de alguns espanta os de fora. A alegria contagiante da igreja primitiva atraía os de fora. Meu querido irmão, quando há avivamento, a alegria no seu coração atrai pessoas, contagia a vida de outras pessoas. Quando a alegria do Senhor se instala no coração das pessoas, tudo é feito com excelência para a glória de Deus. Não é para agradar alguém ou para chamar a atenção para si, é para a glória de Deus. Nós precisamos desse bendito avivamento que traga a alegria no servir e no fazer a obra. Alegria que seja contagiante, alegria não produzida por efeito do álcool ou de alguma droga alucinógena, não, mas alegria duradoura do Espírito Santo na vida. Quando essa alegria invade o nosso coração, e ela é real, você atrai os de fora. Eu sempre brinco, as pessoas vão perguntar para você, que remédio você está tomando, hein? Por quê? Porque você está tão feliz e alegre todos os dias, não há tempo feio para você. Que coisa boa quando temos gente assim, né? Cheia do Senhor, alegres e contagiantes. As pessoas querem saber que remédio você toma, né? Querem tomar a mesma coisa, querem experimentar a mesma coisa. Infelizmente, muitas vezes não é o que tem acontecido, mas que você possa ser cheio de Deus, a ponto de contagiar as pessoas lá fora. Amém? Quero concluir essa palavra nessa noite, queridos irmãos, dizendo para vocês, que precisamos desse bendito avivamento, que traga esses efeitos para a nossa vida pessoal, que traga esses efeitos para a nossa família, para a nossa igreja. Como isso pode acontecer? Eu comecei dizendo, se você desejar, de todo o seu coração. Entendeu? Eu comecei dizendo que você precisa desejar de todo o seu coração, e eu disse que nós, e eu me incluo, nós não estamos desejando de todo o coração, porque se estivéssemos, alguma coisa mais estaria acontecendo. Nós precisamos desejar de todo o coração, todo o nosso coração. E os efeitos do avivamento, desse avivamento bendito, é que haverá genuína conversão e genuíno arrependimento. Isso vai acontecer. As pessoas não vão querer estar na igreja por estar, mas estarão porque experimentaram verdadeira transformação. A espiritualidade será livre de religiosidade infrutífera, espiritualidade que produz, espiritualidade que contagia também. Haverá liberalidade, e não nos conformaremos em ver a obra do Senhor paralisada. Desejaremos contribuir para que a obra de Deus avance. E haverá alegria contagiante, que fará a sua vida se tornar, ou tomar uma nova dimensão, queridos. Eu tenho aqui algumas perguntinhas para mim e para você essa noite, na conclusão dessa palavra. Você tem experimentado genuína conversão e verdadeiro arrependimento em sua vida? Você tem experimentado isso? Você deseja uma espiritualidade leve e ao mesmo tempo profunda? Você deseja ver a obra de Deus avançando mais e mais, e por isso almeja ser liberal no dar? Você tem vivido ou desejado viver essa alegria contagiante?
sei qual é a sua resposta, mas o Espírito Santo, para agir em nós, ele espera essas respostas de nós. Se você disser não, ou se você disser não sei, provavelmente não vai acontecer. Mas se a sua resposta for sim, certamente vai acontecer. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.